Olá, bem-vindo a mais um tutorial de iniciação ao Blender. Neste quinto tutorial, eu, Luciano Viana, estarei passando para vocês aqui algumas informações sobre o processo de manipulação desses objetos na área 3D. Para fazermos manipulação, temos que entender a manipulação como um processo de transformação do objeto na área espacial. A transformação ela é feita de três formas. Uma é rotacionando o objeto na área, a outra é escalonando e a terceira é deslocando o objeto aqui na área principal. Para entender como funciona a manipulação, os manipuladores são representados por essas setas coloridas que aqui aparecem. Por padrão, o Blender, quando inicia a sua tela principal, ele traz o manipulador Translate, que representa a manipulação denominada Grab, que significa puxada do elemento. Ele é representado aqui na parte inferior, através desta caixa de manipuladores, através do segundo ícone que aqui aparece em formato de uma seta. Repare que os manipuladores lá em cima, todos têm a forma de uma seta. O Translate permite eu deslocar o objeto através de suas coordenadas espaciais. As coordenadas espaciais são representadas pelas respectivas cores em cada manipulador. Quando eu falo que eu vou puxar esse elemento através da ferramenta Grab ou Translate com o botão esquerdo do mouse e pressionado, quando eu puxo o objeto, eu puxo esse objeto através de uma coordenada espacial denominada coordenada espacial Z, que ela é vista aqui na parte inferior esquerda. Quando eu puxo pela seta verde, eu faço o deslocamento do objeto no sentido da coordenada Y, e quando eu puxo pela vermelha, no sentido da coordenada X. Bem, esse tipo de manipulador ele pode ser substituído através de outro clique sobre esse ícone que aqui está representado através de um símbolo de um arco. Quando eu clico sobre esse segundo ícone, repare que lá em cima meu manipulador muda de aparência e passa a ser em formato de círculos. Esse manipulador que eu cliquei, ele representa o manipulador que provoca as rotações do objeto na área 3D. Quando eu clico sobre esse ícone aqui embaixo, e quando eu seguro com o botão esquerdo, puxando o círculo respectivo, eu faço a ação de rotação do objeto sobre a coordenada desejada. Nesse caso, coordenada Y, que é a cor verde. Quando eu puxo o azul, eu faço sobre a coordenada Z, que é azul. E quando eu puxo a vermelha, eu faço a rotação sobre a coordenada X, que é a cor vermelha. Além do manipulador Translate e o manipulador Rotate, que permite a rotação, eu tenho um terceiro manipulador representado por essa seta com a ponta em formato de um cubo. Quando eu clico sobre essa ferramenta, novamente o manipulador muda a sua aparência e passa a ser setas com pontas em formato de cubo coloridas. Isso quer dizer que esse manipulador que aqui aparece, ele representa o manipulador Scale Manipulator. Ele permite eu desenvolver a escala do objeto. Quando eu puxo com o botão esquerdo do mouse qualquer seta dessa, eu faço uma escala diferenciada através de um eixo restrito. Nesse caso, eu estou utilizando a escala pelo eixo Z. Quando eu faço pela seta vermelha, eu faço a escala utilizando o eixo Y. E quando eu faço pela seta vermelha, eu faço utilizando o eixo X. Bem, esses manipuladores, eles vêm visíveis por padrão, mas eu posso restringir a visualização desses manipuladores aqui na área de trabalho. Esta é uma função específica, na verdade, para este primeiro manipulador que aparece aqui,
que é o manipulador que permite a restrição da visão dos manipuladores. Quando eu clico, repare que ele some, deixa de existir, né? Quando eu clico novamente, ele traz os manipuladores novamente visíveis na nossa área 3D. Bem, se eu clicar aqui, eu desativo a visualização dos manipuladores. Eu posso proceder o uso dos manipuladores simplesmente com algumas teclas do meu teclado alfanumérico, que substituem as mesmas funções que eu vi lá embaixo. A primeira tecla que eu vou apresentar é a tecla G. E a tecla G representa o manipulador Grab, que é o Translate, né, que vai me permitir fazer o deslocamento do objeto. Então, quando eu clico a tecla G, eu faço o deslocamento livre do objeto. A segunda tecla que representa o manipulador Scale é a tecla S, de escala. Então, quando eu dou a tecla S, eu faço a escala livre do objeto aqui na área 3D. E a terceira tecla do meu computador que eu posso utilizar para acionar o terceiro manipulador é o R, que representa o manipulador Rotate. Então, quando eu clico aqui, eu crio a rotação do objeto de forma livre. Tá, eu mostrei para vocês que com a tecla R de rotação, S para escala e G para deslocamento, eu tenho como fazer a manipulação sem ter os meus manipuladores visíveis aqui na área 3D. Acontece o seguinte, vou ativar a visualização dos manipuladores. De que forma? Vou escolher aqui a opção de deslocamento, que é o primeiro ícone após aqui o ícone de restrição. Tá? De que forma eu posso fazer somente com as minhas teclas esse tipo de deslocamento que está restrito a um eixo específico, como eu faço aqui com os manipuladores quando eles aparecem? Repare que eu puxo aqui, eu estou fazendo uma manipulação restrita ao eixo. Não estou fazendo a manipulação livre. É simples. Vou desativar a visualização. Então, para eu fazer a manipulação restrita sem ter os manipuladores aparecendo, eu clico primeiro a letra que representa o manipulador, que pode ser R de rotação, S de escala ou G para deslocamento. E em seguida, eu digito a letra que corresponde ao respectivo eixo. Quais são os eixos? Z, Y e X. Então, para eu fazer um deslocamento, eu vou utilizar a letra G. Se eu quiser que ele fique restrito ao eixo Z, eu desloco, clicando com a letra Z, o elemento sem ter os manipuladores visíveis através do eixo Z. Então, GZ me permite restringir o deslocamento através do eixo Z. GX me permite fazer o deslocamento através do eixo X. GY através do eixo Y. Para a escala vai funcionar da mesma forma. Eu uso o quê? A tecla S. SX, faço a escala pelo eixo X. SZ, faço a escala pelo eixo Z. SY, faço a escala pelo eixo Y. Ok? Rotação, idem. RX, faço a rotação restrita ao eixo X. RZ, rotação restrita ao eixo Z. RY, rotação restrita ao eixo Y. Se eu quiser fazer de forma livre, R somente para rotação, G somente para deslocamento e S somente para escala. Ok? Então, o que diferencia aqui é que por aqui eu tenho como fazer as manipulações restritas aos eixos. Com as teclas de atalho eu faço, em conjunto com a tecla que representa o eixo, as transformações restritas aos eixos específicos.
Bem, outra forma que eu tenho para acionar essas ferramentas de transformação é aqui através da barra lateral, Tool Shelf, na opção aqui Object Tools, na guia Transform, eu tenho aqui ó, Translate, Rotate, Scale. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo, repare que eu faço a translação do objeto, o deslocamento do objeto na área. Se eu clicar em Rotate, repare que eu também faço a rotação do objeto aqui na área. Se eu clicar em Scale, eu faço o deslocamento, né, da escala do objeto, dando uma maior ou menor dimensão ao objeto. Outra forma que eu tenho também de acionar essas ferramentas é aqui na barra inferior das janelas, na barra de menu Object, quando eu clico com o botão esquerdo, na guia Transform, no submenu, aqui na parte de cima eu tenho as três ferramentas, Grab Move, que é a letra G, Rotate, letra R, e Scale, letra S. Repare que as ferramentas podem ser substituídas pelas teclas de atalhos que estão aqui na lateral direita da caixa de ferramenta, ok? Então, eu posso também utilizar, se eu der o Rotate aqui, eu faço a rotação do objeto, simplesmente acionando esse. Outra forma também de fazer transformações é eu acionando também a barra lateral direita aqui, né, que é a Properties. Então, quando eu clico a tecla N de navio, que eu aciono a barra, eu vou puxar aqui a barra de rolamento, aqui na parte superior tem a opção Transform. E aqui eu posso botar valores, tanto na caixa de locação, que é Location, de rotação, que é Rotation, ou de escala, que é Scale. Posso puxar com o botão esquerdo do mouse e eu crio as transformações na minha área 3D. Então é isso, pessoal. Vou clicar o N aqui para desativar. Essas são as principais funcionalidades que eu tenho aqui com os manipuladores. Nós estamos vendo aqui a manipulação dos objetos 3D numa área de display chamado Object Mode. No próximo tutorial, vamos perceber como fazer essas transformações numa área chamada Edit Mode, que é a área que permite com que eu trabalhe com os subobjetos que formam esse objeto 3D aqui na área principal. Então vamos ao próximo tutorial e até breve.